Olá, pessoal! Esse é o primeiro episódio do Pode Programar, porque sim, podemos programar. Sim, nós podemos programar! Calma, Ana! Sou a Jéssica Zanelato, programadora, e aqui comigo está minha companheira Ana Elisa, também programadora. Juntas vamos provar que qualquer um pode programar, não é mesmo, Elisa? E é isso aí. E o pessoal lá nos comentadores reclamaram que a gente não ia fazer podcast sim, nós vamos fazer podcast sim. E se reclamar, vamos fazer 2. E se reclamar, a gente faz mais. Então, Jess, aqui, vamos explicar então direitinho o que se trata essa proposta nossa. Explica pro pessoal, então, do que se trata o Pode Programar. Gente, o Pode Programar é um podcast que nós vamos falar sobre programação e tecnologia, só que a gente vai dar uma ênfase diferente. É um espaço que a gente vai compartilhar a nossa visão, uma visão feminina de um mundo que ele ainda é dominado pelos homens. Nessa primeira temporada, nós vamos mostrar a jornada que percorremos para nos tornarmos programadoras. Nós vamos dar dicas para vocês também, pessoas que já sabem, pessoas que estão começando, que têm algum interesse de seguir o caminho. Nossa ideia é fazer episódios curtos. Deve ser em torno de 10 episódios de no máximo 30 minutos. E não tem desculpa para não escutar, hein? É isso aí mesmo, Ana. Então, vambora, bora começar. Você está ouvindo Pode Programar, porque nós podemos. Então, Jess, nós vamos falar mesmo do comecinho, né? Vamos começar pela infância. Sim. Quando a gente era criança, se a gente era diferente, a gente tinha alguma coisa diferente, a gente tinha algum interesse diferente, o que você fazia de diferente que pode ter levado você pra essa área? Assim, eu tô lembrando aqui de uma coisa agora. Minha mãe, ela era professora de matemática e eu achava muito legal ver ela fazer conta e eu queria aprender a fazer conta logo assim, muito cedo. Antes mesmo, assim, tava começando a aprender a ler e tal, eu achava muito interessante isso. Daí, eu, assim, gostava de brincar muito com quebra-cabeças, com coisa que usa muito raciocínio, gostava de brincar de carrinho, também gostava de brincar de boneca. Já mais tarde, eu já comecei a gostar de desmontar e montar as coisas, tipo videocassete, a fita travava lá dentro. Quem ainda não sabe o que é um videocassete, procura saber. Era uma nerdzinha, né? É, já era uma nerdzinho. E você? Eu adorava livros. Livros e matemática, eu também adorava matemática. Era sempre a melhor aluna da sala, chata CDF. Não, bacana! Eu era muito CDF. Eu nunca fui nerd, eu era CDF mesmo, a chata. E, tipo, eu adorava livros, então eu lia a Barça quase inteira. Meu pai tinha coleção. Meu Deus do céu. Sei lá, 8 anos eu ficava lendo a Barça. Nunca tive Barça, meu sonho era ter a Barça. E aí, com 10 anos, eu queria um computador de qualquer jeito. Eu infernizei meus pais até conseguir um computador. Depois disso, eu não larguei mais, eu adorava. E depois comecei a estudar e tal. Como eu sou um pouco mais velha que você, meu computador veio um pouquinho mais tarde. Já vi com 16 anos. Até que foi cedo. E daí, assim, o que deu plim? Você falou assim, vou mexer com isso, vou mexer com programação, vou mexer com computador. Assim, depois desses 10 anos, o que é que você teve, assim, que você sentiu que era o seu caminho? Eu não sei, eu comecei a estudar HTML, essas coisas mais simples pra web. Eu também. E aí eu tinha, acho que uns 14 anos, eu comecei a estudar HTML. Mas normal, assim, eu e minha irmã, a gente estudou juntas, mas não foi isso que me levou a ser programadora. Mas mais tarde, quando eu fui fazer um curso de hardware, ó que loucura, eu era a única menina, como sempre, pra variar, né? Sempre. Aí lá que eu cheguei à conclusão que eu queria ser programadora, assim, não ser programadora, eu queria trabalhar na área de tecnologia. Uhum. E eu fiz um curso profissionalizante no Senai, em que a gente tinha programação. E lá a gente aprendeu Pascal, aquelas linguagens bem simples, assim, normalmente iniciantes, sabe? Uhum. E aí, ali eu tive certeza que eu queria ir pra área de tecnologia. Ainda não sabia muito bem o que, mas eu queria a área de tecnologia. Entendi. Você chegou, assim, depois, você descobriu um curso técnico pra fazer, ou você foi fazendo cursos, até fazer faculdade? Então, desse curso profissionalizante, eu já fui direto pra faculdade. Uhum. Que aí eu decidi que eu ia fazer ciência da computação. E eu cursei só 2 semestres.
e larguei. Mas é que ao mesmo tempo eu também cursei gestão de tecnologia. Então eu fazia as duas faculdades ao mesmo tempo. Que você achou que o que era mais o seu caminho? Era gestão de tecnologia. Não, em ciência da computação, eu percebi que eu preferia o curso de gestão de TI, porque ele era mais abrangente. Ciência da computação eu achei muito específico, muito nerdão, assim. E aí eu não me encaixei muito bem no curso. Entendi. E você, Ana? Eu já fui assim, eu fiz uma coisa muito torta. Eu, assim, aquela parte que você falou, que aprendeu HTML e tal, eu também. Eu gostava muito de ler quando você dá um clique com o botão direito na página, pra você ver qual que é o código-fonte, estudar aquilo sim, ali. sim. Eu estudava aquele negócio ali e olhava. Só que eu pensei assim, gente, e aquela coisa de confusão na adolescência, eu achava que eu era péssima em matemática, eu achei que eu ia me dar muito mal na área. Eu resolvi fazer fisioterapia. Sim, gente, eu formei em fisioterapia. E daí eu cheguei também a exercitar a profissão. Só que aí, assim, idas e vindas, me vi programando de novo. Aí eu comecei a programar, tive uma iniciação em Java, só que aí não foi pra frente. Mas você aprendeu Java sozinha ou alguém te ensinou? Pois é, gente, eu tenho assim, tenho professor, eu tenho namorado, marido, tudo junto, numa pessoa só. É o combo perfeito. É, meu combozinho, ele começou a me explicar Java, só que aí eu passei por uns problemas e depois a gente resolveu voltar e eu voltei com C Sharp, aí eu já voltei com força total. Eu lembro, eu só não estou lembrando agora qual autor, mas era C Sharp for Beginners e eu acho que eu peguei SQL for Beginners também. Não tô lembrando agora. Então você aprendeu, você foi o tipo autodidata, né? Que foi aprendendo. Fui autodidata, sozinha. aí eu fui aprendendo sozinha, e aí ele me tirava as dúvidas bem técnicas, e as dúvidas também, aquela parte de pilha, fila, árvore, algumas coisas que são bem específicas mesmo, assim, você estudar sistema de informação, ou estudar área de desenvolvimento também, essas coisas que às vezes você não aprende em livro. Não. No meu caso, eu sou programadora PHP, e eu fui aprender PHP no estágio, o primeiro estágio que eu fui. Na verdade, meu primeiro estágio foi pra trabalhar com HTML e CSS. Uhum. Eu tinha que escrever código, transcrever a tela pra código. Uhum. E lá tinha um cara que ele trabalhava lá, que era um programador mais experiente. Na verdade, eu acho que ele era programador júnior, mas, né, pra mim era mais experiente. Para estagiário, era. Exato, eu não sabia nada. Escrevi HTML e CSS, mal sabia. E aí lá eu comecei a aprender a parte de front-end, JavaScript, CSS, HTML. Então eu era a menina do front-end lá na empresa. Uhum. E eles começaram a me ensinar PHP pra fazer algumas coisinhas menores na empresa, porque era uma empresa que trabalhava mais com Java, mas tinha um cara que trabalhava com PHP. E aí começaram a me ensinar pra trabalhar com ele, pra ajudar. Em uma semana eu aprendi assim o básico, usei esse básico pra validar a matéria de PHP do meu curso na faculdade. Olha. Nem fiz a matéria, porque tipo, não precisou, uma semana né? do meu básico no trabalho foi a mesma coisa que eu tivesse feito um semestre lá na faculdade. Bacana demais. E aí, dali em diante, eu comecei a fazer algumas coisas nos sistemas da empresa, mas bem pouco no início, né? Uhum. Assim, eu já mexi com bastante front-end, também a parte de back-end, né? A parte de front-end aí vai englobar o HTML, CSS, JavaScript. Toda a parte visual do sistema, né? Sim, e a parte de back-end, aí você já pega já o C Sharp puro, você pega ali a parte de MVC, que você trabalha tanto com front-end quanto com back-end, SQL. Toda a parte de servidor, né? Sim, naquela parte que comunica e traz os dados, né? Servidor no caso PHP, né? No caso do C, não é servidor. Né? Não, no nosso caso é o que traz as requisições, né? Vai trazer as respostas. Só dando uma explicada para quem não sabe, gente, front-end é a parte mais visual, é a parte que você está vendo ali do site. A parte de back-end é o retorno de qualquer requisição que você vai ter ali. Por exemplo, faz uma validação ou às vezes uma consulta no banco, aquele retorno ali que seria o back-end. O back-end é como se fosse, você imaginar assim, o front-end seria o resultado da soma, e o back-end é o motor que eu não tô vendo atrás, que está fazendo a conta pra mim. Eu já não peguei muito, porque quando eu fiz fisioterapia era o contrário, eram 40 mulheres e 5 homens. No seu caso, o que você percebeu, assim, já que você fez o curso técnico e depois você fez o curso que provavelmente só tinha homem, né? E você de mulher. O que você percebeu? Só na minha turma acho que tinham 4 meninas na ciência da computação. No início, né?
e 40 homens. Era por aí, uns 40 homens. 4 meninas. Quantas meninas e quantos meninos se formaram? Ah, não sei, dessa turma eu não sei, mas bem poucos, provavelmente. Quando eu saí, já só tinham mais 2 meninas. Então, eu fiquei só 2 semestres. E que no final não deve ter sobrado nenhuma. É, a chance é pequena, porque são bem poucas as meninas e tem muita desistência na ciência da computação. Já em gestão de TI tinham mais meninas, mas ainda era quase metade da turma, porque como era um curso mais Gestão, parte mais gerencial também, né? Administração. Tem uma área, o curso ele é metade técnico e metade gestão, vamos dizer assim. Então, ele era mais equilibrado, né, em questão de gênero. E também, na formatura, também era... Foi equilibrado também? Não, na formatura já tinham menos meninas. Na hora do Mas pega pra ainda capar assim... mesmo, elas vazaram. Não, mas a maioria foi até o final e se formou. E quem saiu foi pra estudar outra coisa, então... Acontece, né? A pessoa chega lá e descobre que não era aquilo que ela queria. Né? Você percebeu isso. Nó. E como percebi, gente, essa é uma outra história, é uma história dentro dessa história, mas depois agora para o mercado de trabalho, o que é que você sentiu? Qual foi o impacto? Então, assim, no meu primeiro estágio foi engraçado, porque foi uma vaga que me enviaram, eu acabei indo lá fazer a entrevista, mas no primeiro momento, assim, como eu não tinha experiência, eles ficaram meio receosos, assim, não se interessaram muito, só que eu fiquei muito em cima, e falando, vocês falaram que iam me enviar uma prova, me envia a prova. Eles me enviaram a prova, eu fiz a prova, mandei pra eles. Eu queria muito, sabe? Então eu fiquei muito em cima e aí eu consegui. Porque eu não tinha experiência quase nenhuma, eu não sabia quase nada, assim. Então, tipo, muito do que eu aprendi, basicamente minha formação como programadora foi trabalhando nesse primeiro estágio e depois no meu trabalho seguinte, né? Então, disso a gente pode concluir que tanto você quanto eu, assim, por mais que eu não tenha formado na área e você tenha formado, a gente percebe que é no dia a dia mesmo, é na prática mesmo que a gente vai conseguir aprender, né? Nós somos autodidatas, né? Sim. Eu acho que essa é uma característica muito importante na área. Você vê muita gente que é autodidata. E às vezes a formação de faculdade, ela não te dá aquilo que você precisa no dia a dia. Não, a gente percebe que tem que ser autodidata e tem que ser proativo também, né? Porque se você não corre atrás, não procura saber, não adianta, não tem ninguém que vai fazer isso por você, né? Pra mim, as duas maiores qualidades que um programador tem que ter, sabe? Tem que saber estudar, tem que ser autodidata e tem que ser proativo, tem que correr atrás. Porque, não sei, tem cara que fica esperando, né? Tudo pra cair no colo, mas não é assim que funciona no dia a dia. Falando, assim, de impacto no ambiente de trabalho, eu já tô há 5 anos na área, então eu já tô naquela fase chamada de pleno. Não pelo período, mas pelo meu conhecimento. Eu passei já poucas e boas nesses 5 anos. Eu já trabalhei num lugar que eu cheguei numa sala comercial. Essa sala comercial tinha 10 homens na sala. E eu cheguei... sei como é que é. Eles olharam pra mim e falaram assim, o que você veio fazer aqui? Eu falei assim, eu vim pela empresa e tal. Vou fazer o café? Pois é. E eles queriam que eu fizesse café lá, né? Mas eu não fiz nada. Eu deixei pra eles. Eu fazia o café no estágio, mas era estagiária. Não, estágio é uma coisa. Eu já eu pulei essa parte. Eu tô sendo estagiária dos comentadores. Isso aí eu tô sendo. Essa questão de você chegar numa sala com 10 homens, 15, 20 homens, e você ser a única mulher... Nossa, dá um friozinho. É muito normal. Mas dá um frio na barriga. Não sei. Eu sempre tentava não pensar nisso, sabe? Eu, assim, eu tô aqui, eu tenho que fazer o meu trabalho. A gente tenta tirar isso de letra, mas, assim, dá aquele friozinho na barriga, dá aquela coisa assim, nossa, o que eles vão pensar? No primeiro momento, aquele climão fica no ar, aquelas piadas que eles fariam não vão fazer mais, aquele tipo de comentário que um faz com o outro já não faz mais, e depois a coisa vai ficando mais calma, você começa a soltar uns palavrões, e aí eles também resolvem soltar os palavrões, e aí depois você vira brother. Então, mas já aconteceu com você de o cara chegar pra você e falar assim, nossa, eu não acredito que você programa e você é mulher. Aconteceu. Exatamente. O meu último emprego foi impressionante, porque eu trabalhava com outsourcing. Para quem não conhece, outsourcing é quando você trabalha numa
empresa fim, mas eles te mandam para outro lugar para você trabalhar como terceirizado. Uhum. E eu tava trabalhando e aí lá acabou enchendo demais e eles mandaram a gente para a sede da empresa, eu trabalhava via VPN e quando eu cheguei lá, um cara olhou para mim e falou assim, os analistas de requisitos, analistas de sistemas sentam do lado de lá, aqui só tem desenvolvedores. Eu, pois não, desenvolvedor? Ele olhou pra mim, oi? Oi, tudo bem? Você tá joia? Mentira que você é desenvolvedora. Aí eu mostrei a aliança de casado, e eu sou casada ainda. E aí uma semana depois eu descobri que tava grávida. Aí eu brinquei com ele e falei assim, olha só, programador reproduz ainda, acredita? Em cativeiro, no teu caso, né? Em cativeiro, não é espécie selvagem, não. Não, mas aconteceu isso comigo recentemente, do cara chegar, um programador novo lá, no caso ele é engenheiro de software, e ele ficava inconformado todo dia. Ele, eu não acredito que você é mulher e programa bem. E tipo, ele ficava muito chocado. Gente, não tem homem. Até que ele cansou de falar isso. Hoje em dia já tem bastante movimento, tanto de um lado quanto do outro. Coisinhas que eram de mulheres, ditas de mulheres, homens estão fazendo aí, batendo maior bolão, fazendo super bem. Por que mulher não pode? Não pode programar? Exato. Pode sim, mulher pode programar. E se disserem que não pode, a gente programa 2 vezes. A gente programa, a gente analisa, a gente testa e a gente entrega o treino. E ainda cuida das crianças. Principalmente quando você vai atender um cliente, vai fazer contato com a área de tecnologia de outra empresa que você está prestando serviço, é como se eles não te dessem importância. É porque geralmente essas empresas são mais antigas, né? Então, assim, eles geralmente contratam as empresas terceirizadas justamente para dar aquele frescor, aquele gás que eles não têm, eles não vão contratar os técnicos mesmo na área. Então, eles contratam, e aí quando chega, pô, mulher... Não sei, você já sentiu alguma vantagem por ser mulher nesse meio? Eu acho que já. Agora é a parte da sedução. Não, até que não foi parte de sedução, não. Não, tem a parte de sedução, sim. Que você pergunta pro seu colega do lado, o colega, ele para tudo e te ajuda, te responde tecnicamente. Aí depois, mais tarde, vai lá e pergunta, nossa, você gostou da dica e tal? A pessoa, ela parece que demonstra um pouco mais de entusiasmo pra te ajudar. Então, mas será que eles fazem isso porque a gente é mulher? Ou eles fariam isso pra qualquer um? Às vezes eu tenho essa dúvida, Boa porque pergunta. Tem alguns amigos que te ajudam realmente, assim, ajudam mais. Mas eu sempre fico na dúvida assim, não, acho que ele faria isso também se fosse um cara perguntando, sabe? Eu sempre fico com essa dúvida de se, tá fazendo porque eu sou mulher ou faria pra qualquer um? Por favor, quem tá ouvindo a gente aí, sana essa dúvida nossa aí, por favor. Se você for programador e tiver alguma colega mulher, nos conte como é que é essa relação. E se você ajuda porque quer ajudar, ou por ela ser mulher isso faz com que você queira ser um cavalheiro, queira ser o herói, não sei, sabe? Essa coisa de conto de fadas. E mulheres, por favor, também dê sua opinião, o que vocês sentem? Se tiver alguma ouvindo, isso, por favor, nos conte. Não, vai ter. Porque esse carinha que me ensinou a programar lá no início, no estágio, ele sempre foi muito legal comigo, mas ele era legal com todo mundo também, ele ajudava todo mundo, então... Não, isso aí sem conta pra caramba, isso aí, o que eu mais senti, eu trabalhei na área de fisioterapia 3 anos, e eu já estou há 5 anos na área de desenvolvimento, isso porque eu passei também parte de suporte, nesse meio tempo aí, né? Mas entre a fisioterapia e entre a parte de desenvolvimento, eu sinto muito mais respeito do que quando eu era fisioterapeuta. Eu já tomei cantada, já fui desrespeitada pelo fato de ser mulher. Mas na área de fisioterapia ou na área de desenvolvimento? Na área de fisioterapia. Mas de clientes? Sim, e na área de desenvolvimento, a coisa, ela já foi mais velada, nunca aconteceu explicitamente na área de desenvolvimento alguém chegar e falar assim, porque você é mulher, porque você não fez curso na área, por causa disso. Nunca foi por isso. Não, acho que também não. Assim, já aconteceu essas questões, assim, meio implícitas, sabe? De que, tipo, pra eu ser respeitada, eu tenho que provar mais do que o meu colega do lado. Provar dobrado. Eu vou ter que provar que eu sou melhor pra estar ali. Mas não nesse sentido de chegar e falar. Você sabe programar PHP? Sei. Mas
o que mais você sabe? Eu tenho que saber SQL, eu tenho que saber diagrama de UML, eu tenho que saber também diagramas tenho que saber design partner de arquitetura de software, eu tenho que saber um monte de coisa para eu conseguir só desenvolver. Não, já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você. Numa entrevista, me perguntarem se... Olha o nível da pergunta. Se por eu ser mulher, eu era mais lenta no desenvolvimento do que meus colegas homens. Então. E eu falei pra ele, né, que não é assim, né? Eu prefiro entender que ele queria dizer que você tinha mais cuidado com o código. Eu prefiro entender Ele tentou usar essa, mas não foi esse o objetivo dele, não. Ele queria saber se eu era realmente mais lenta do que os homens. Eu tive uma entrevista aí, porque eu tô fazendo um processo seletivo, e o cara gostou demais pelo fato de eu ser mulher desenvolvedora. Eu era a única lá no processo seletivo, várias pessoas, todos homens, e o cara sentiu mais firmeza em mim do que dos outros candidatos que estavam lá pra conversar. Eu achei muito interessante isso. Tem gente que fica mais interessado por, assim, considerar que, tipo, por ser mulher, a gente é mais cuidadosa. Sim. Entendeu? Nesse sentido, alguns têm isso. Mas outros, realmente, né, vão pra esse lado de mulheres são mais lentas e não sei de onde que eles tiram essas coisas. Ou mulheres são mais lentas, ou mulheres não entendem, ou você acha que vai ter que explicar 20 mil vezes pra ela a mesma coisa. Ou explica mais devagar e fica surpresa quando ela tá entendendo melhor do que o cara que tem até mais experiência que ela. Eles ficam chocados. Isso me irrita quando me explica parecendo que tá explicando pra uma criança de pré, sabe? De escolinha. Isso me irrita muito. Parece que eu falo outra língua. A pessoa começa a conversar, gesticulando, como se eu fosse, assim, um ET. Aí entra a questão de se provar. Porque aí você vai ter que provar pra ele de que você entendeu e que vai fazer aquilo do jeito que ele precisa, e vai fazer bem, e vai propor mudanças, e vai, sabe, ser proativo. E aí que vem toda essa coisa. E quando você propõe dentro das boas práticas e a pessoa, no caso o homem, propõe uma coisa que é gambiarra. E às vezes as pessoas preferem fazer a gambiarra do que fazer o que você propôs dentro das boas práticas. Nossa, dá vontade de estourar uma bomba no lugar. Então, mas aí é aquela coisa, né? Gambiarra sempre tem. E pra economizar, vai ter sempre um cara que vai preferir fazer a gambiarra, né? Pra ganhar tempo e tal. Pra economizar não, pra ganhar tempo. Pra economizar tempo. Porque só lá que na frente... final vai estourar o problema. E aí a gente vê todo dia os problemas que são causados, né? Como hoje eu tava propondo um método científico, como eu brinquei, com meu colega, vamos fazer um teste, né? Você faz de um jeito, você faz de outro, e a gente vai ter dados, coletar dados, pra provar o ponto, se a gente tá certo ou não. E ele já queria fazer de outro jeito. Não, mas aí o usuário vai perceber. Assim, não importa se o usuário vai perceber, eu quero dados. Não basta só o usuário perceber, eu preciso provas, dados de que isso tá certo. Já queria fazer de outro jeito. Mas aí não é só questão de gênero, né? Isso é questão da pessoa e aí... A gente tá falando muito de homem e mulher aqui, mas como tem mais homens, a gente tá falando muito deles. Mas é porque tem muito homem cabeça dura. Como também a gente encontra muita mulher cabeça dura também. Porque a gente também trabalha com mulher. Não... É que a gente acaba encontrando poucas mulheres, né? Sim. Nós estamos falando aqui então por isso agora... que a gente acaba falando muito dessa relação entre homem e mulher, porque a gente encontra poucas mulheres. Eu nunca trabalhei com uma programadora, com outra programadora. Não, eu já até trabalhei com uma programadora. Foi muito pouco tempo. Geralmente eu trabalho nessa área, na área de TI, geralmente a mulher vai ou para a parte de teste ou vai para a parte de análise. Que é a área que eu penso em ir. Qual? Análise ou teste? Análise. Todas as mulheres que eu conheço que já mexeram com programação foram para a área de análise depois. Mas a maioria também dos homens vai, que acaba seguindo para uma gestão de projeto, uma análise. Não, vai também para arquitetura, pra engenharia. Dificilmente fica, né, em programação para sempre. A ideia é evoluir, né? Falando nisso, você pensa em mudar de profissão? Por enquanto, não. Eu acabei de terminar minha pós em... Aí sim, eu tenho curso na área, eu sou especialista, eu já tô quase, né? Especialista em engenharia e arquitetura de software, mas eu ainda não penso ir para a parte de arquitetura mesmo e de engenharia, porque eu acho que você tem que saber programar bem, e eu acho que ainda eu preciso melhorar muito nessa área. É verdade. Eu também penso em ir para essa área de engenharia e arquitetura, e também acho
que a nossa base de programação tem que ser muito alta pra chegar lá. Sim. Apesar de ser uma área mais técnica, mas é o todo, né? Então eu tenho que ter esse conhecimento muito bem de base, assim como saber trabalhar em equipe pra poder depois, talvez, gerenciar uma equipe, alguma coisa nesse sentido, né? Isso aí que eu percebo muito é que algumas pessoas, alguns cargos de liderança, as pessoas são muito técnicas, elas não sabem gerenciar, mas eu acho que isso aí a gente... Ou então são muito gestoras e tem pouco conhecimento técnico. Sim, mas eu acho que isso aí a gente pode deixar pra próxima. O que você acha? Isso a gente fala depois. Senão a gente já tá ficando, já estamos estourando o nosso tempo. Só um pouquinho. Então, o que aprendemos hoje? Então, Jess, o que aprendemos hoje? Aprendemos que sim, meninas podem brincar com coisas diferentes, sim, pode ter interesses diferentes, sim, e continuar sendo meninas. Que a gente pode brincar de carrinho e ler os livros da Barça inteiro. A gente não lê mais livro da Barça, né? Mas a gente não lemos. A gente pode ir para uma biblioteca, a gente pode ler vários livros, a gente pode viajar na maionese, pode ter um Kindle. Ai, amo Kindle. Sou muito tecnológica. E aí? Eu não tenho Kindle, eu tenho tablet mesmo. Kindle, melhor coisa do mundo. Só deixando a dica, tá? A gente também aprendeu que, por enquanto, não tem nada que te impeça, não precisa de curso, assim, não precisa de alguma certificação. É bom. Eu também fiz certificação da Microsoft, mas depois eu falo disso de novo. A gente não precisa ter certificado, mas a gente precisa provar que a gente sabe. E aí o certificado ajuda a provar isso. Mas isso fica para um próximo capítulo. Então, por hoje, a gente termina por aqui. Peraí, mas a gente vai terminar sem falar que a gente já tem toda uma estrutura pronta? Temos nossos contatos, mas claro que a gente vai falar disso, Ana. Peraí, só um pouquinho. Você que ficou como host e eu que tô tomando, né? Não, mas não tem essa de host aqui. Nós duas somos a hosts e convidadas e tudo. Não tem essa de host aqui. Então tá. Então bora. Onde que as pessoas já podem encontrar? Você sabe se a gente já tem e-mail? O que a gente tem? Como é que é? A gente já tem e-mail. É podeprogramar@mundopodcast.com.br. E também a gente já tem Facebook. facebook.com/podeprogramar. E a gente tem o Twitter. Sim. O da Ana é Aninha e Bastos. E o meu é Jessis Zanelato. Então você pode nos encontrar lá e pode mandar dúvidas, sugestões, críticas pro nosso e-mail, Facebook e Twitter. Pode comentar no post se vocês quiserem. Pode, também seria legal se vocês comentassem. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente responde com o maior carinho. Assim, mais carinho do que de homem, um carinho de mulher. Não vamos seduzir os meninos nem as meninas agora. Não. A gente vai responder mesmo sem precisar de sedução. Não vamos usar nossas armas agora. Agora não. Então é isso. Um beijo. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo e tchau. Tchau.